tema fé na ciência é um tema extremamente importante e relevante para a igreja de hoje. Primeiro porque a igreja tem sido extremamente atacada no que diz respeito à parte histórica e também à parte cronológica. Isso por quê? Porque na atualidade a maior parte das pessoas dá uma ênfase muito grande na área da ciência, dá um peso muito grande para a ciência e tenta comparar a Bíblia com a ciência, ou seja, interpretar a Bíblia à luz da ciência. Sou formado nas matérias de Física e Matemática, sou professor universitário, atualmente trabalho na área de pesquisas. E para mim uma das coisas extremamente relevantes que tem sido durante esses últimos anos é pelo menos falar um pouco e conversar um pouco com as pessoas a respeito da importância da ciência. Afinal de contas, o que é a ciência? Porque muitas vezes nós damos um peso muito maior à ciência do que aquilo que ela tem. Então eu gostaria de tratar um pouco de algumas coisas que são importantes dentro desse contexto. Philip Henry disse alguma coisa muito interessante há pouco tempo atrás. Ele disse o seguinte: quem pensa que pode haver um conflito real entre ciência e religião deve ser muito inexperiente em ciência ou muito ignorante em religião. Isso é um problema sério e é algo que acontece nos nossos dias. Um outro é que a ciência precisamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca cairão em contradição. São duas coisinhas muito interessantes, eu gostaria de poder explicar o porquê disso e em cima disso nós vamos conversar hoje. A ciência trata de uma forma muito específica de fenômenos e causas. Por exemplo, nós olhamos para uma construção, estalactite, estalagmite, esses negócios que nós encontramos em cavernas por aí. De acordo com a informação que nós recebemos, essas coisas demoraram milhões ou pelo menos centenas de milhares de anos para crescer. Existe uma delas na cidade de Termópolis, nos Estados Unidos, tem cerca de 65 metros cúbicos e ela cresceu em 80 anos. Totalmente diferente daquilo que a ciência nos mostra. Então esse contexto de ciência e a proposta científica e a interpretação dos fatos é algo questionável. Em cima disso, que eu gostaria de trabalhar um pouquinho como que funciona esse raciocínio científico. Então, por exemplo, nós os cientistas, nós gostamos de pegar informação, obter dados para que a gente possa analisar esse material. Então eu pego dados, vou trabalhar com esses dados, a partir do momento que eu começo a criar uma relação entre eles, eu crio uma hipótese. Logo depois de criar essa hipótese, eu procuro fazer algumas predições baseadas nessa hipótese. E por fim, eu vou fazer uma experiência para ver se realmente a coisa funciona ou não. Deixe-me dar um exemplo, eu sei que parece brincadeira, mas eu sempre cito isso com o pessoal. Eu gostaria de inventar uma máquina antigravidade, ou seja, algo que flutuasse. É do conhecimento geral das pessoas que um gato sempre cai com a pata para baixo. Também é do conhecimento geral das pessoas que quando você passa manteiga no pão e deixa o pão cair, ele sempre cai com a manteiga virada para baixo. Então o que nós faríamos? Nós pegaríamos um gato e eu colaria um pão com manteiga virado para cima nas costas desse gato. Eu soltaria o gato. Como o gato tem a tendência de cair com as patas para baixo, ele estaria voltado com as 4 patas para baixo. No entanto, o pão sempre cai com a manteiga voltada para o chão. Então ele rodaria esse gato praticamente 180 graus, fazendo com que caísse com o pão virado para baixo. Mas você sabe que o gato sempre cai com a perna para baixo. Agora o gato está com a perna para cima. Então ele teria que rotacionar novamente. Ou seja, o sistema só ficaria rotacionando e nunca cairia. Você vai falar, mas isso é ridículo, uma máquina desse jeito. É verdade, é só fazer uma experiência a gente percebe que não funciona. Mas nós estamos trabalhando com eventos. Então deixe-me mostrar algumas coisas dentro dessa área. Porque a pesquisa científica, ela possui praticamente 5 elementos importantes. O primeiro deles é o próprio cientista. O segundo é o raciocínio. O terceiro, a evidência. O quarto que nós temos é a teoria e o último deles, a probabilidade. Então deixe-me traçar rapidamente cada um deles. Muitas pessoas têm uma ideia do cientista como sendo a pessoa ideal. Ou seja, ele é sem pressuposições, ele é uma pessoa prática e objetiva, ele é infalível e geralmente está vestido com um avental branco. Essa é a ideia que as pessoas têm. Normalmente as pessoas não conseguem pensar num cientista como sendo alguém assim, um ser humano real. Ou seja, ele é cheio de pressuposições, ele não é prático nem objetivo, ele é falível. O mais importante de todos, geralmente ele não usa um avental branco. Então esse contexto da ciência é importante. O cientista é falível. Muitas teorias já foram abandonadas. Na época, elas tinham um posicionamento muito importante, mas foram abandonadas por não estarem certas. Uma outra área que é importante dentro desse contexto é o raciocínio.
Muitas vezes nós achamos que o raciocínio científico ele é totalmente correto. Deixa-me dar um exemplo, que é do paradoxo de Zeno. Eu gostaria de ilustrar para vocês da seguinte forma. O paradoxo de Zeno propõe que seria impossível você sair daqui e chegar até a sua casa, ou seja, voltar, regressar à sua casa. A coisa funciona mais ou menos assim. A proposta de Zeno diz que para você sair daqui e chegar até a sua casa, você teria que percorrer metade dessa distância. A hora que você percorresse metade da distância, faltaria apenas a outra metade a ser percorrida. Ou seja, você andou metade, agora falta a outra metade. O que você faz? Agora você teria que andar a metade dessa metade que lhe falta. Ou seja, você percorre essa metade. Daí falta o quê? A metade dela para ser percorrida. O que você faz na hora que você chega na metade dessa metade? Você olha e fala, bom, eu tenho que andar essa metade. No entanto, para andar a metade toda, você teria que percorrer a metade dessa metade que lhe falta. O processo seria mais ou menos assim. Você anda a metade, depois você anda a metade da metade que falta, daí você anda a metade da metade que falta, daí você anda a metade da metade que falta, daí você anda a metade da metade que falta, daí você anda a metade da metade que falta e assim sucessivamente. Qual o resultado? Você nunca vai chegar em casa. Sempre falta metade da metade para você chegar na sua casa. O raciocínio é lógico? A pergunta é, como você chegou até aqui? Se o raciocínio é lógico, alguma coisa aconteceu para eu chegar até aqui. A matemática tem uma explicação muito interessante para isso, porque ela nos auxilia a vermos que a coisa não é bem assim. Para aqueles que gostam de matemática, das equações todas, se nós pegarmos uma soma infinita de metades, meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16, mais um 32, somarmos isso de forma infinita, o resultado é 1. Mas você tem que somar um número infinito de metades. Ou seja, muito embora o raciocínio seja lógico, ele está errado, no caso de Zeno. Deixa-me fazer uma pergunta. Quando nós olhamos a chamada coluna geológica, na coluna geológica nós encontramos fósseis colocados em camadas de rochas. A interpretação que nós temos é que de uma camada para outra, se não milhares ou centenas de milhares, pelo menos alguns milhões de anos se passaram. É assim que nós aceitamos a interpretação da coluna geológica. E um probleminha como esse, eu tenho um tronco de árvore fossilizado que atravessa várias camadas da coluna geológica. Por exemplo, essa árvore que vocês estão vendo, literalmente ela tem cerca de 7 milhões de anos. Já imaginou uma árvore sendo soterrada gradativamente 7 milhões de anos e não apodrecer, não morrer? Ou seja, é altamente questionável a interpretação da coluna geológica, se fosse apenas este evento, este único exemplo. Existem outros. Mas existe também a questão da evidência. Como eu mencionei, só uma árvore não iria provar, uma árvore fossilizada não iria provar. Eu gostaria de usar a ideia, portanto, de evidências para mostrar que evidência é algo muito interessante dentro da matemática. Deixe-me dar um exemplo simples. Eu gostaria de auxiliá-los a achar números, ou seja, raiz quadrada de números que vão de 1000 até 9.999. Raiz quadrada é um processo simples que nós já estamos habituados. Por exemplo, raiz quadrada de 100 é encontrar um número, 10 vezes 10 daria 100, ou seja, qual seria no caso a raiz quadrada de 100? Número 10, é encontrar um número que multiplicado por ele dá aquele valor. Quando eu pego raiz quadrada de 100 é fácil. Raiz quadrada, por exemplo, de 36 é 6. Raiz quadrada de 25 é 5. Então nós temos uma certa facilidade. Mas e se eu pegar um número, por exemplo, 2025? Daí a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Deixa eu me dar um exemplo. 2025, raiz quadrada é 45. Deixa eu desenvolver uma técnica com vocês. O que acontece se eu pegar 2025 e dividir bem na metade? Eu tenho 20 e eu tenho 25. Se eu somar 20 mais 25, isso me dá 45, que é exatamente o valor da raiz quadrada de 2025. Não é uma técnica interessante para se encontrar raiz quadrada? Deixa eu me dar mais um exemplo. Raiz quadrada de 3.025 é 55. Se eu usar a mesma técnica, será que funciona? Deixa eu dividir um número ao meio. 3.025, divido na metade. Eu tenho 30 e 25. Somando os dois, 30 mais 25 dá 55. Muitas pessoas falam, poxa, por que não me ensinaram isso lá na escola? Iria simplificar a minha vida. Deixa-me dar mais um exemplo, porque esses terminam com 5. Um exemplo que termina com 1. 9.801. Raiz quadrada, 99. Se eu dividir bem ao meio, 98 mais 1, 99. Eu poderia até criar uma regra, dizendo que para encontrar a raiz quadrada de qualquer número
de 4 algarismos, ou seja, de 1000 até 9.999, o que eu precisaria fazer? Dividir o número no meio, somar as duas metades. Fácil. O problema é que se eu fizesse isto, me levaria a uma conclusão errada. Você fala, peraí, mas você mostrou evidências, você mostrou que a coisa funciona, mas isso nos levaria a uma conclusão totalmente errada. Deixa eu mostrar mais alguns exemplos. Raiz quadrada de 1089, por exemplo, é 33. Se eu dividir ao meio, 10 mais 89 me dá 99, totalmente diferente de 33. Se eu pegar a raiz quadrada de 2209, é 47. Se eu dividir ao meio, 22 mais 9, isso me dá 31. Também não funciona. Por exemplo, raiz quadrada de 6.000, que não é um número inteiro. Você fala, peraí, o que aconteceu então? A resposta é simples. Essa metodologia apenas funciona para os 3 números que eu mostrei no exemplo anterior. Não funciona para mais nenhum outro. Ou seja, existe uma possibilidade de nós manipularmos a evidência. Deixa eu dar um exemplo prático. Ano passado, nós recebemos informação através do Fantástico, de outras revistas por aí, que o chimpanzé é irmão do ser humano. Como que foi feito isso? Foi feita uma análise de 97 genes do tipo beta-globine entre o material genético do chimpanzé e o material genético do ser humano. A conclusão que se chegou é que existe uma diferença de apenas 0,6%. 0,6% em genética já é uma distância considerável. Mas eles disseram que não tem muito problema, só 0,6% é pouca coisa. A pergunta é, quanto de material genético existe para ser comparado? De 30 a 40 mil genes. Foram comparados quantos? Apenas 97. Muitos cientistas creem que a maior parte do material genético é duplicado, ou seja, desses 30 a 40 mil, suponhamos que o número menor é o que existe, 30 mil. Vou considerar que todos sejam duplicados, então teria em média 15 mil genes sem serem duplicados. Se eu fizer uma pequena continha, a minha conta implicaria em o quê? Qual o percentual entre 97 e 15 mil? 97 de 15 mil é aproximadamente 0,65%. 0,65% de todo o material genético disponível, quando comparado, me dá uma diferença de 0,6%. Se eu comparar os 100%, qual seria a diferença? 92,3%. A pergunta é, parecido com o quê? Apenas uma parte da evidência nos foi mostrada, não a evidência toda. Uma parte apenas pode me levar a uma conclusão totalmente errada. Isso entra em várias formulações, principalmente na área de teorias, porque daí a gente começa a desenvolver teoria. Deixa-me dar uma teoria fascinante, que é a teoria do bolo de chocolate. É uma teoria extremamente deliciosa de ser elaborada e trabalhada. Funciona mais ou menos assim. Você chega na sua casa e tem um bolo de chocolate em cima da mesa. A pergunta é, como surgiu o bolo de chocolate? Duas possibilidades. A primeira possibilidade, uma teoria, seria a seguinte. Alguém que sabe fazer bolos de chocolate foi lá na despensa, pegou os ingredientes, misturou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa, colocou todo esse material dentro de um recipiente, depois de colocado ali, misturou apropriadamente, colocou dentro de uma forma, levou ao forno, deixou por um certo tempo. A hora que estava cozido, pronto, retirou de lá, viu que era bom, colocou em cima da mesa. É uma teoria de como surgiu o bolo de chocolate. Deixa-me dar a segunda teoria, porque essa é uma teoria muito básica, muitas pessoas dizem que ela é muito elementar, muito singela, muito simples. A segunda teoria seria algo mais ou menos assim. Um caminhão de supermercados estava fazendo entregas. Ao passar perto da sua casa, ele foi fechado por uma criança, talvez que atravessou a rua, qualquer coisa assim. O motorista tentou parar o caminhão e, para não atropelar a criança, ele desviou, mas ele perdeu o controle do caminhão. E o caminhão começou a capotar ali pertinho da sua casa. À medida que o caminhão capotava, lá atrás, os sacos de farinha se romperam, aquelas caixinhas com ovos se abriram e ovos voando lá atrás para todos os lados, latinhas de chocolate, o achocolatado também se abriram, pacotinhos de leite, todo esse negócio foi uma confusão lá atrás. E também havia um pequeno cantil na parede lá dentro do caminhão, cantil que o pessoal guardava para beber água. Por causa do caminhão estar capotando, ele bateu, esse cantil abriu em duas partes. Um pouco da farinha que estava voando lá atrás caiu dentro desse cantil, um pouco dos ovos caindo ali dentro, um pouco também do açúcar, e aos poucos os ingredientes foram se agrupando nesse pedacinho do cantil, à medida que o caminhão capotava. De repente o caminhão para de capotar, plum, e ele pega fogo, um grande incêndio.
corpo de bombeiros é acionado, chegam lá, apagam todo o incêndio e no meio dos escombros, o que eles encontram? Um bolo de chocolate. Você olha e fala assim, poxa vida, essa segunda teoria é um pouco difícil de ser acreditada. Verdade. Sabe o que é fascinante? Que um bolo de chocolate, ele tem em média 12 elementos. Uma célula possui mais de 2 milhões. Nós somos informados de que a célula apareceu espontaneamente. O bolo de chocolate nós achamos ridículo. Dá para ter uma ideia quando nós tratamos de teoria? Tanto é que o Dr. Chandra Wickramasinghe disse o seguinte, ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exigem um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. Não é fascinante? Chandra Wickramasinghe, ele não é criacionista e não é também literalmente um crente, ou seja, ele é um ateu. Só para ter uma ideia, esse questionamento é um questionamento importante dentro do contexto nosso de conhecimento. Deixa eu tratar mais uma área, a área das probabilidades. É só uma questão de juntarmos as coisas? A coisa acontece? No caso do meu bolo de chocolate dentro do caminhão, teria que ter a quantidade certa, a ordem certa, para que a coisa acontecesse, não é só uma questão de juntar. Se eu pegar, por exemplo, 4 letras, A, G, O e T, quais seriam as possibilidades de juntá-las? Nós teríamos praticamente 24 possibilidades. Gostaria de mostrar essas possibilidades para que vocês vejam que não é apenas uma questão só de juntar. Aqui estão todas elas, 24 possibilidades. O que é interessante é que apenas algumas delas nos dão sentido. Por exemplo, A, G, O e T, as palavras que formariam que eu teria condição de identificar são toga, gota, gato, goat no inglês, mas as outras não fazem sentido, não tem um sentido próprio para mim. O que é interessante nisso é que quando eu olho nessa questão da probabilidade, portanto, eu fico pensando como funcionaria a questão do bolo de chocolate, que são 12 elementos. Qual a probabilidade desse bolo de chocolate aparecer por conta própria? Deixa eu dar um exemplo prático. Vou pegar a palavra conquistável, 12 letras. Se eu colocar 12 bolinhas, cada uma delas, bolinhas de ping-pong, por exemplo, cada uma delas com uma das letras, dentro de um saco, e retirar cada uma delas, qual seria a probabilidade que elas saíssem na ordem certinha a formar a palavra conquistável? A probabilidade seria de 1 entre cerca de quase 480 milhões. Ou seja, a probabilidade é muito pequena de acontecer. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, sem dúvida. Mas qual a probabilidade de acontecer? Deixa eu dar um exemplo mais prático disso, porque está relacionado com a questão do que nós estudamos hoje na genética. O DNA de uma única ameba tem material genético suficiente para encher 1000 vezes uma enciclopédia britânica. Ou seja, daria para você escrever 1000 enciclopédias britânicas só com o material genético de uma ameba. Quer ver como ela apareceria espontaneamente? A proposta é simples. Pegue uma enciclopédia britânica, tire uma xerox de cada página da enciclopédia britânica. Depois recorte cada letra de cada página. Junte todas essas letras recortadas, coloque dentro de algum, por exemplo, um saco grande, qualquer coisa assim. Num dia de calmaria, suba até um prédio bem alto na sua cidade e jogue todo esse negócio lá de cima. Sabe o que vai acontecer na rua lá embaixo? As letras vão começar a cair na ordem certa, de forma a formar as palavras, as frases, os artigos por ordem alfabética e todas as páginas da enciclopédia britânica novamente lá embaixo. Sabe o que significa isso? Se isso acontecesse, isso seria 1/1000 da probabilidade do DNA de uma ameba ter aparecido por conta própria. E a ameba tem o DNA mais simples que nós conhecemos, das criaturas vivas do reino animal. Simplesmente interessante. Agora, quando nós tratamos de todas essas coisas, pensamos nisso, a grande pergunta que nós temos, portanto, é o seguinte, afinal de contas, a ciência tem um interesse muito grande em falar da origem de todas as coisas, como tudo começou, como tudo surgiu. E é sobre isso que eu gostaria de tratar de uma forma bem clara e bem simples, como surgiu o universo. Então, vamos dar uma olhadinha de como surgiu o universo. Vamos reconstruir a história da humanidade, como surgiu a vida. Existe uma tendência de pensar que Deus não faz parte do pensamento científico, mas faz.
Isaac Newton, por exemplo, ele perguntava de onde surge toda a ordem e beleza que vemos nesse mundo. Isaac Newton, por exemplo, era um cristão protestante. Albert Einstein, que era um judeu, vivia perguntando, quero saber como Deus criou o mundo. Atualmente, se aqueles que têm interesse podem entrar, por exemplo, e fazer uma pesquisa dentro do contexto do estudo das origens para conhecer um pouquinho a respeito de Deus e ciência quando nós tratamos do livro Cosmos, Bios e Theos, publicado por Henry Margenau. Ele usou 60 cientistas do mundo todo, 24 dos quais ganhadores de prêmio Nobel. Na página 61 ele diz o seguinte, só há uma resposta convincente para explicar a enorme complexidade e as leis do universo, a criação por um Deus onisciente e onipotente. Apenas mais um, George Wald, que foi literalmente quem ganhou o prêmio Nobel na área de medicina em 67 por descobrir como o olho humano funciona. Ele disse o seguinte, basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia aqui estamos nós, note a palavra, creio eu, como resultado da geração espontânea. A ideia razoável era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. Só para ter uma ideia do questionamento de Deus dentro do contexto de ciência. Dentro do contexto que nós temos de ciência, portanto, a ideia do criacionismo, ou seja, de Deus criar todas as coisas, isto é algo perfeitamente admissível dentro da comunidade científica. Existem mais de 100 mil cientistas criacionistas que aceitam o fato de Deus ter criado o universo. Então, sobre isso é que eu gostaria de aproveitar e conversar um pouco com vocês. Vamos olhar de uma forma geral como que o universo como um todo surgiu. Existem duas propostas. A proposta atual que nós ouvimos muito é que o universo tem bilhões de anos. Ele começou de uma grande explosão e com o passar do tempo ele se organizou. A proposta criacionista, contrária a essa da cosmologia evolucionista, diz que ele já começou organizado e com o passar do tempo apenas ele está se desorganizando. Vamos dar uma olhadinha rápida. O universo visível tem um raio de aproximadamente cerca de quase 15 bilhões de anos-luz, é menos que isso, mas só para ter uma ideia. Dentro disso daí, o que nós poderíamos ver? Um número de alguns sextilhões de estrelas. O que significa isso? Existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todas as praias e de todos os desertos desse planeta. Essas estrelas estão agrupadas em galáxias. São mais de 100 bilhões de galáxias anãs e mais de 10 bilhões de galáxias pelo mundo todo aí. Essas galáxias elas estão agrupadas em pequenos grupos, chamados grupos locais. Cerca de aproximadamente 15 milhões desses pequenos grupos. E esses grupos se organizam em supergrupos, dos quais nós temos cerca de aproximadamente 270 mil deles. Só para ter uma ideia do que tem em cima para ser estudado. É muito material. Agora, tudo que nós olhamos e observamos, nós vemos estruturas bem formadas. Olhamos as galáxias, todas elas bem estruturadas, bem formadas. Os próprios planetas do sistema solar, cada um deles completo, complexo e diverso. É só olhar a estrutura deles. Mas existe um grande questionamento com respeito ao universo, portanto, dessa questão da idade dele. Por quê? Dentro do estudo do universo, o que nós vemos é o seguinte, se você observar uma galáxia que está perto da onde nós moramos, da nossa galáxia, você deveria ver essa galáxia com uma certa idade. Ao observar uma galáxia muito distante, você deveria vê-la de uma forma muito mais nova, ela deveria se parecer mais jovem. Isso causa um problema muito sério, por causa da distância. O que tem acontecido é que, estudando esse material, os cientistas perceberam que tanto as galáxias distantes quanto as próximas, elas apresentam a ter uma mesma idade. Isso causa um problema sério para a ciência. Por quê? Porque a impressão que é dada é que todas as galáxias surgiram ao mesmo tempo e com uma idade aparente. Ou seja, elas já apareceram prontas. Caso contrário, as que estão perto pareceriam velhas e as que estão distantes apareceriam novas. Tanto é que a NASA tem uma publicação científica chamada Paradoxo, Galáxias Adultas no Universo Infantil. As duas únicas soluções para esse paradoxo até o momento seriam as galáxias todas terem sido criadas com uma idade aparente. Idade aparente é aquilo que nós costumamos dizer, por exemplo, no caso de Adão.
quando a gente lê a história da Bíblia e tudo mais, no dia 7º ali estava Adão no Jardim do Éden. Se alguém fosse fazer uma entrevista com Adão, iria perguntar: Adão, qual a sua idade? Eu falei: idade? Eu tenho apenas algumas horas, eu fui criado no dia anterior. Mas ele se pareceria um homem completamente formado. Ele teria a aparência de que viveu muitos anos, quando ele teria vivido apenas algumas poucas horas. Então a questão da idade aparente é um problema sério no universo. Um outro problema que nós temos mais vizinho do nosso, porque nós falamos de milhões e de milhares de anos, vida aqui na Terra não sei quanto tempo, cerca de alguns bilhões de anos, ou milhões de anos, nós temos um problema sério com isso. O nosso Sol está encolhendo 1,5 metro por hora. Isso causa alguns problemas. Por quê? Porque o fato do Sol encolher implica na quantidade de calor que ele produz na Terra e, diretamente, a temperatura da própria Terra. Conhecendo o fato de que o Sol está encolhendo cerca de 1,5 metro por hora, a temperatura média que o Sol produz na superfície da Terra hoje é de aproximadamente 22 graus Celsius. Há 10 mil anos atrás, o Sol seria maior, o calor da superfície dele maior também, devido às reações termonucleares. O que aconteceria? O Sol produziria na Terra, há 10 mil anos atrás, uma temperatura média de 140 graus Celsius. A pergunta é: como explicar vida na face do planeta há 10 mil anos atrás, cientificamente falando? Então nós temos questões relevantes a serem perguntadas. Um outro é a questão do próprio campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético que nos protege da radiação do Sol. Esse campo magnético tem uma meia-vida de 1.400 anos. Há 10 mil anos atrás, esse campo magnético seria igual ao do Sol. Como explicar vida na Terra há 10 mil anos atrás? Existe um questionamento científico sério a respeito disso. Os cientistas estão dividindo em duas teorias a origem do universo e a teoria do Big Bang. As pessoas falam: não, mas o Big Bang, por exemplo, ele aconteceu, é um fato. Não, não é um fato, ainda é uma teoria, é uma proposta. Essa proposta funciona mais ou menos assim. Imagina que tenha havido uma grande explosão alguns bilhões de anos atrás. A proposta é cerca de 14 bilhões de anos atrás. Dessa grande explosão, formaram-se as estrelas e tudo que a gente tem no universo, inclusive eu e você, somos resultados desse Big Bang. O grande problema que nós temos com isto é que, com o passar do tempo, esse calor dessa explosão, ele foi diminuindo, até chegar a uma temperatura muito pequena hoje, que é o que nós chamamos de radiação de fundo. Então, se nós pudéssemos medir essa temperatura hoje e soubéssemos quanto de temperatura esteve no começo, nós teríamos condição de calcular a idade do universo. A pergunta é: já foi feito isso? Claro que já. Daí o fato do universo ter cerca de 14 bilhões de anos. A pergunta, portanto, é: mas se o universo tem 14 bilhões de anos, isso é totalmente contrário à cronologia da Bíblia. Se já está provado. Gostaria de mostrar duas coisas importantes: cosmologia criacionista, cosmologia evolucionista. O que os dois têm? Apenas o calor que foi medido aí fora. O calor que é medido no espaço sideral é um calor, nós chamamos de calor, mas é um frio muito grande, aproximadamente 3 kelvins, ou seja, 270 graus abaixo de zero. A cosmologia, no caso evolucionista, propõe que houve uma grande explosão e, com o passar do tempo, essa temperatura está diminuindo. Usando as equações, dando início à temperatura dessa explosão e à temperatura de hoje, quanto tempo teria se passado? Aproximadamente 13,7 bilhões de anos. As pessoas falam: mas então está resolvido o problema. Não. No caso, a cosmologia criacionista, a proposta seria a seguinte: se o universo foi criado a 0 kelvins, ou seja, zero absoluto, quanto tempo teria se passado, dado a quantidade de estrelas e o calor que essas estrelas estão colocando no universo, quanto tempo teria se passado para que ele atingisse a temperatura de 3 kelvins, 270 graus abaixo de zero? Usando as mesmas equações que nos deram 13,7 bilhões de anos, agora nós mudamos a condição inicial, isso nos daria de 10 a 13 mil anos. São as mesmas equações, só mudou a interpretação de como tudo começou. Nós só temos um fato. O que é interessante é que nós não temos ainda equipamento suficiente para medir se essa temperatura está subindo ou se ela está diminuindo. Se a temperatura está aumentando, a cosmologia evolucionista está errada. Se ela estiver diminuindo,
a cosmologia criacionista está errada. Então, mais alguns anos, nós teremos condição de observar isso. Agora, apenas para terminarmos essa parte do universo, que é interessante, que nós temos a parte de termodinâmica, que nos diz que a tendência normal de todas as coisas é de ir do organizado para o desorganizado. A única coisa que vai do desorganizado para o organizado é a teoria do Big Bang. Tudo que nós observamos no universo vai no sentido contrário, do desorganizado para o organizado. Eu até brinco com o pessoal, porque se a teoria do Big Bang está certa, ou seja, uma grande explosão, coisas boas saem, se você não está satisfeito com o seu carro, qual a teoria? Exploda o seu carro. A tendência é que as peças vão cair e se acomodar de uma forma que ele vai se tornar um carro melhor. Se a sua casa não está boa, é só explodir a casa, que os tijolos, a madeira, tudo que tem lá vai se organizar de uma forma melhor. Não é assim que nós vemos. Não existe nenhuma explosão conhecida até o presente momento que produza ordem. A única é a proposta do Big Bang. Então, existe um questionamento alto nisso daí. Para terminarmos, gostaria de deixar para vocês pensarem um pouquinho, terminarmos essa parte do universo, só para você refletir. No ano de 1969, foi tirada uma foto do espaço e havia uma pequena estrelinha. Em 1987, essa estrela explodiu. O que é interessante nisso? Ela ficou chamada de 1987A. O que é interessante é que essa estrela que foi fotografada em 1969, ela já não existia. Ela já havia explodido alguns séculos atrás. É que a luz dela somente chegou até nós em 1987. Com essa questão da morte e envelhecimento das estrelas, podemos dizer que o universo ainda existe? Nós não sabemos. Cientificamente falando, nós não sabemos se o universo ainda existe. Porque e se ele já deixou de existir e a informação, ou seja, a luz não chegou até nós? Questões que são levantadas. Eu acho fascinante porque, pensando nessas coisas, as pessoas geralmente olham como se a questão do universo estivesse plenamente estabelecida. E não está. Deixa eu falar um pouquinho a respeito da questão da vida, do aparecimento da vida. O universo é bem questionável, dá para a gente ver que dá para ter uma idade de aproximadamente 10 a 13 mil anos, é perfeitamente científico, compatível com a informação que nós temos aí fora. Questão da vida. Existem duas propostas da vida, que vida surgiu ou espontaneamente ou foi criado. Que surgiu espontaneamente, de acordo com a teoria da evolução, um único ser vivo produziu toda essa quantidade muito grande de vida que nós temos hoje em dia. Ou seja, a evolução nos apresenta um processo tipo cronológico. Ou seja, primeiro matéria inorgânica, depois compostos orgânicos, vida simples e, por fim, vida complexa, que no caso seríamos nós. No caso criacionista, não. A proposta é um pouquinho diferente, é que tanto matéria inorgânica quanto vida complexa surgiram simultaneamente, processo de criação. Nós temos nisto um contexto que é muito interessante, que são algumas experiências. Por exemplo, a questão da experiência de Miller. Miller pegou um aparato, colocou ali dentro alguns elementos químicos, amônia, metano, hidrogênio molecular e vapor d'água, produziu uma descarga elétrica e o que aconteceu? De repente você olha um negócio e tinha algo lá dentro que são aminoácidos. Disto surgiu a ideia de que essa é uma experiência que prova que vida pode ter surgido espontaneamente. O problema é que essa experiência não foi feita nem naturalmente, nem espontaneamente. Exatamente como o criacionista propõe. Ela foi desenhada, foi planejada. Ela prova que vida inteligente consegue transformar matéria inorgânica em compostos orgânicos. Questão da complexidade da vida. O DNA humano é extremamente complexo. Só para você ter uma ideia, cada célula humana tem um DNA. Se nós pegarmos e juntarmos todos esses pedacinhos, nós teríamos mais ou menos uma fita de 2,10 metros de altura. Uma pessoa que tenha mais ou menos 1,75 m e um peso de cerca de 75 a 80 quilos, ela teria cerca de 100 trilhões de células no seu corpo. Junta todos os pedacinhos, todos os DNAs, você teria uma linha fininha que daria para ir daqui até a Lua 550 mil vezes. Isso é o material genético dentro de um ser humano. Para aqueles que acham que isso é simples, eu gostaria de pedir para que realmente você reavaliasse os seus conceitos. É extremamente complexo. Não somente isso, essa complexidade é tal que Michael Denton, no seu livro Evolução, uma Teoria em Crise, disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido colocado junto rapidamente
por algum tipo fantástico altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. O que ele está querendo dizer com isso é que a teoria da evolução nada mais passa do que uma proposta de um grande milagre. Simplesmente um milagre. Só que um milagre sem Deus. Dentro dessa área, nós tratamos nas questões que as pessoas falam de comparações de distâncias genéticas. Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês sentirem um pouquinho a coisa. Foi feito um estudo do citocromo C. Pegaram 47 formas de vida. Uma delas, a cobra cascavel. Quem tem o citocromo C mais parecido com o da cobra cascavel? Da análise feita, nós, os seres humanos. Seria perfeitamente viável dizermos que nós viemos das cobras, o que não é muito difícil de acreditar de uma certa forma. Eu brinco muito com as pessoas quando Jesus disse o seguinte: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olhando do citocromo C, ele está perfeitamente correto. Ou seja, quando nós comparamos distâncias genéticas, nós comparamos o que com o que? O todo ou apenas partes? Quando nós vemos a ciência evolucionista, ela compara partes. Comparando-se partes, eu posso comparar o que eu quiser com o que eu quiser. O que nós vemos dentro de estudos sérios feitos na área, por exemplo, de DNA e RNA, como no caso do Dr. Colin Patterson, a proposta deles foi o seguinte: depois de um estudo muito grande feito com formas de vidas, ele disse o seguinte: não existe nenhum traço de evidência a nível molecular para a tradicional sequência apresentada pela evolução, ou seja, vida marinha primitiva, depois peixe, anfíbio, réptil e mamífero. Cada categoria de organismos parece ser quase que igualmente isolada. Por que disso? Essa é a evidência. Mas a evolução continua fazendo a proposta dela que as coisas aconteceram. Então, eu gostaria de dar 2 princípios apenas para avaliarmos: microevolução e macroevolução. Microevolução trata de uma mudança pequena dentro de uma mesma espécie. Macroevolução trata de uma espécie chegando a ser uma outra espécie, de uma surgindo uma outra. Só para termos uma ideia, aqui tem uma ilustração, você tem microevolução, são os répteis ali embaixo. Macroevolução, você tem uma mudança de réptil até uma ave. O que é interessante é que os criacionistas aceitam a microevolução, mas não aceitam a macroevolução. Muito interessante nisso que há cerca de 15 anos atrás foi feita a seguinte proposta: se você pega, por exemplo, um réptil, esse réptil tem um filho. Aqui nasce um outro réptil com uma pequena variação na pata dianteira. Ele está passando por uma microevolução. Daí esse daqui tem um outro filho, passa por mais uma pequena microevolução na pata dianteira. Daí esse tem mais um filho, passa por uma microevolução na pata dianteira. Ou seja, você tem 4 gerações, cada uma delas passando por uma microevolução. Então você tem os 4. Imagina que você tem os 4 juntos e de repente aparece um animal predador. Qual dos 4 estaria melhor capacitado para a fuga? A resposta é o primeiro, o original. Ou seja, pela evolução, a evolução jamais teria condição de acontecer, porque sempre o melhor capacitado é o original. Os que estão em transição não são os melhores capacitados. No entanto, a evolução continua sendo ensinada como se isso acontecesse. Então, eu brinco um pouquinho com o pessoal, mais ou menos essa ideia de microevolução e macroevolução. Para aqueles que creem em microevolução, como vocês estão vendo, é a linha horizontal. Macroevolução, você teria que passar da linha horizontal para um sistema vertical. Ou seja, é só observar o pessoal de cima e o pessoal de baixo e ver como eles estão interrelacionados. O que eu tenho a dizer nesse sentido é que micro mais tempo é diferente de macro. Ou seja, que muitas vezes a aparência é apenas mera coincidência. São pontos importantes a serem questionados. Dentro da própria variedade dos seres humanos, como explicar essa variedade de cores? Porventura a Bíblia não nos diz que todos vieram de um único casal, Adão e Eva? O que é interessante é que Eva foi o primeiro clone, foi feito de Adão. Só foi feita uma pequena mudança genética, Deus mostrando que haveria possibilidade não só de clonagem como de engenharia elétrica, engenharia genética, para que houvesse uma adaptação. Caso contrário, nós teríamos Adão e Estevão e não Adão e Eva. Ou seja, Deus fez uma pequena variação. Mas olha que coisa interessantíssima quando nós estudamos a questão da combinação de cores. A pergunta é: qual seria, portanto, a cor do casal inicial, dado toda a variação de cores que nós temos no planeta a nível de raça humana? Isso nos é ensinado através da área de genética.
trabalhando com a parte que nós temos do que nós chamamos de emão-eminho. Ou seja, você vai juntando esses vários fatores. O que é fantástico é que se você chega num ponto que você tem o negro e o branco, para você chegar nessas duas extremidades, Adão e Eva teriam que ter essa cor, praticamente que é a cor do solo, a cor da terra. É mais ou menos a cor do pele vermelho americano. Nesse caso, você teria condição de ter material genético tanto para produzir o negro quanto o branco. Se Adão e Eva fossem negros, jamais nós teríamos os brancos no planeta. Se eles fossem brancos, nós jamais teríamos os negros. E eles não eram de cores diferentes, porque Eva tinha o mesmo material genético de Adão. O que é interessante é que o nome Adão, no hebraico, significa da terra ou da cor da terra. Até nos pequenos detalhes, a gente vê como a boa ciência mostra claramente que a Bíblia tem toda a razão. Ela é coerente e é consistente. Não somente isso, dentro do contexto de vida, quando nós olhamos algumas coisas a nível de comparação, o criacionismo, por exemplo, propõe que Deus criou todas as coisas. A evolução diz que elas surgiram espontaneamente, que matéria inorgânica produziu vida. Mas existe uma lei, a lei da biogênese, que diz que vida gera vida. O embasamento está na proposta criacionista, que Deus, um ser vivo, criou seres vivos. Aonde está a base, no caso da teoria da evolução? Também a proposta com respeito ao desenvolvimento da vida, que os criacionistas propõem que vida normalmente tende para caos e desorganização, ou seja, Deus criou tudo perfeito, completo, complexo, diversificado, pronto. Com o passar do tempo, isso iria se deteriorar. O evolucionismo propõe que não, diz que com o passar do tempo iria melhorar. O problema é que nós temos a segunda lei da termodinâmica, que diz que a tendência normal de todos os sistemas, biológicos ou não, a tendência é de ir do complexo para o simples, do melhor para o pior. A lei científica, mais uma vez, dá base para o criacionismo. Também a questão da propagação da vida. A proposta criacionista diz que os seres vivos são agrupados geneticamente em espécies distintas. A evolução propõe que de uma única espécie, ou de um único ser, foi surgindo outros e nós teríamos essa variedade de espécies. O grande problema é a lei de Mendel, que diz que mudanças genéticas ocorrem apenas dentro de um limite. Ou seja, não existe material genético sendo criado, existe apenas variação, mudança de posicionamento do material genético. Mais uma vez, a questão toda voltada para o criacionismo. Mas as pessoas falam, tá, tudo bem, mas como é que funciona então toda essa questão dos fósseis? Os fósseis não são uma evidência de que vida nesse planeta evoluiu? Vamos considerar rapidamente a questão dos fósseis. Existem vários tipos de fósseis. Fósseis em rochas sedimentares, fósseis petrificados, fósseis em âmbar, fósseis em gelo, ou seja, a quantidade é muito grande. Alguns princípios importantes com respeito aos fósseis. Primeiro, fóssil não se forma em milhões de anos. Por quê? Porque senão o animal ou a planta se decompõe. Então a formação do fóssil tem que ser rápido. Segundo, que a maior parte dos fósseis são encontrados em rochas sedimentares, o que implica em muita água e muita lama para a produção desses fósseis. E segundo, que na maioria os fósseis, em terceiro, que os fósseis são encontrados em toda a superfície da Terra, o que implica que já houve muita água e muita lama nesse planeta para termos tantos fósseis. E a quarta, que é muito importante, é que geralmente os fósseis contam como o animal morreu e não como ele viveu. Então nós temos que ter esses parâmetros bem marcados. Dentro do registro fóssil, é interessante porque nós olhamos de uma forma bem específica que existem fósseis de todos os animais que nós conhecemos. Mas por que não se fala muito desses fósseis? Porque os animais estão vivos para serem estudados. Nós muitas vezes confundimos o processo, portanto, esse processo de fossilização, sendo que é um processo anormal, não é algo que acontece no dia a dia. Primeiro você tem praticamente um soterramento rápido do animal ou da planta, a nível de muita água e muita lama. Ele é preso e morre por asfixia, no caso dos animais, por questão do enclausuramento. E daí você tem aquilo que nós chamamos de silicação ou calcificação, que é a penetração desses sedimentos na estrutura do animal. Daí ele vira um fóssil. Eu gosto muito de fósseis de peixe. Por quê? Porque nos livros nos dizem que o peixinho estava nadando, depois o peixinho morreu, foi lá para o fundo do lago, daí ele foi soterrado. O problema é que peixe, quando morre, ele boia, ele não afunda, ele fica na superfície, com exceção dos peixes que não têm escamas. Mas nós temos uma grande quantidade de fósseis de peixes fossilizados.
O problema com isso é justamente aquilo que eu mencionei logo no início sobre a coluna geológica, porque nós somos levados a interpretar que ela conta uma história, uma cronologia. Divisão por períodos, por épocas, pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico, todas aquelas questões. O problema da coluna geológica é que ela não aparece completa em nenhum lugar desse planeta. Não existe nenhum lugar que você chegue e você vai encontrar todas as camadas ali. A maior parte do planeta onde você encontra esse negócio, mais de 50% das camadas estão faltando. E apenas 1/3, quando elas aparecem, estão na ordem que a evolução nos dá. Muito pouca coisa. No entanto, ela é considerada como sendo a base do raciocínio, mostrando como tudo evoluiu. O problema é que nós temos problemas seríssimos com isso. Por exemplo, só no Grand Canyon do Colorado, faltam mais de 100 milhões de anos geológicos. Tá faltando uma pequena pedrinha, como nós costumamos brincar ali na questão do Grand Canyon. Tudo isso leva a questionar a veracidade da interpretação do posicionamento dos fósseis na coluna geológica. Por exemplo, fósseis de árvores, como eu mencionei existem outros, mostrando árvores que atravessaram centenas de milhares, no caso alguns milhões de anos geológicos. É impossível uma árvore durar tanto tempo sem apodrecer ou coisas semelhantes. Então, há necessidade de reavaliar a questão da coluna geológica. Outra, já foram encontrados pólen de plantas cerca de 160 milhões de anos antes das plantas terem aparecido. A pergunta é, alguma coisa está errada? Alguma coisa está errada na interpretação. Outro, já encontramos, por exemplo, pegadas de seres humanos com seres muito, muito antigos classificados pela evolução, no caso trilobitas. Aqui nós temos uma pegada de um ser humano em cima de uma trilobita. O problema é que a trilobita, segundo a evolução, ela viveu cerca de 550 milhões de anos antes dos seres humanos. Não nesse caso, porque nós temos uma pegada de um ser humano em cima de um trilobita. E dentro da metodologia de datação, tudo que nos é dito do carbono 14. É possível que o carbono 14 esteja errado? Primeiro, algumas coisas. Carbono 14, ele serve para datar fósseis de até, no máximo, 50 mil anos. A metodologia do carbono 14 está baseada naquilo que nós chamamos de meia-vida. Já falamos de meio, da metade, da metade, da metade. O carbono 14 funciona da mesma forma. Você tem uma quantidade de carbono 14, 5.730 anos depois você teria apenas metade da quantidade inicial. E assim subsequentemente. Seria algo que você vai diminuindo a cada 5.730 anos. Já foi medido isso? Não, isso daí literalmente é um teste científico, foi feita uma extrapolação. A proposta é que parece que a cada 5.730 anos, o carbono 14, ele literalmente diminui a metade, ou seja, meia-vida. Então, rapidamente, a questão do carbono 14 e como ele funciona. Você tem um animal que ele recebe carbono 14, ou seja, ele come uma planta que tem carbono 14 na sua estrutura. O animal tem esse carbono 14 na sua estrutura agora. O animal morre, não temos mais carbono 14 entrando nele. O que seria necessário fazer? Medir a quantidade de carbono 14 que sobrou depois de um certo período de tempo. Deixa eu me ilustrar de uma outra forma. Eu pego uma bacia com 100 jabuticabas dentro dela. Eu sei que todos os dias vem 10 passarinhos e cada um deles leva uma jabuticaba embora. Se eu pego no domingo de manhã, coloco minha bacia lá fora com as 100 jabuticabas, no final da tarde apenas 90 jabuticabas estariam lá, 10 já foram embora. E na segunda-feira? Segunda-feira à tarde teriam apenas 80 jabuticabas, mais 10 já foram embora. Terça-feira, teria 70, mais 10 já foram embora. E assim sucessivamente. Pergunta, que dia da semana eu teria apenas 30 jabuticabas? No sábado, porque 70 desapareceram, são 7 por dia. O carbono 14 faz praticamente a mesma coisa. Um exemplo prático. Pegamos um pedaço de carvão, uma pedra fossilizada. Sabemos que foi por causa de uma erupção vulcânica. A pergunta é, quando aconteceu a erupção vulcânica? Vamos dar uma olhadinha. Levo para o laboratório e faço um teste. Vou medir quantas desintegrações de carbono 14 estão acontecendo. Nesse meu exemplo específico, 7. A pergunta seria a seguinte, hoje, quantas desintegrações normalmente acontecem? Em média, 15,3. Se esse pedaço de madeira só tem 7, é porque ele já perdeu muito do seu carbono 14. Muito tempo já se passou. É uma questão de fazermos os cálculos com as fórmulas apropriadas e nós teríamos que praticamente esse pedaço de madeira foi fossilizado há cerca de 6.500 anos atrás. É mais ou menos assim que funciona o carbono 14. Mas as pessoas perguntam, o carbono 14, portanto, não é algo preciso? O método
é preciso. A pergunta é, qual a escala que eu utilizo para avaliar? Deixe-me dar um exemplo rápido a nível de um termômetro. Aqui vocês estão vendo um termômetro. Deixe-me fazer a pergunta, qual a temperatura? Não, preciso de uma escala. Sem a escala eu não sei qual a temperatura. Se eu olho, por exemplo, num certo local, uma temperatura agradável, minha pergunta é, a temperatura estaria 298 graus, por exemplo, 77 graus ou 25? Você fala, não, 298 graus não seria possível, muito quente. 77 também seria muito quente. 25 seria melhor. O problema é que todas as temperaturas são iguais, nós só mudamos a escala. Quando nós tratamos de carbono 14, nós conseguimos medir a quantidade precisa de quantos átomos de carbono 14 tem num determinado local, numa determinada amostra. A pergunta é, quanto tempo se passou? É a escala que eu tenho que utilizar. Portanto, nessa área de datação, nós temos problemas seríssimos. No caso, dois exemplos aqui, um deles é do Caudipteryx, foi datado cerca de aproximadamente 125 milhões de anos. O outro, que é o Longisquama insignis, datado em 220 milhões de anos. Os dois parecem ser aves. Só que quando essa datação nos é dada, um parece ter vindo depois dos répteis e o outro antes dos répteis. Dentro da teoria da evolução, eles deveriam ter vindo após os répteis. Existe muita controvérsia no material que existe por aí. Selacanthus, por exemplo, um outro fóssil, chamado fóssil vivo. Esse é um peixe muito interessante porque foi considerado por muitos anos pelos evolucionistas como o peixe que saiu das águas, se tornou um réptil. De acordo com a teoria da evolução, ele viveu há 350 milhões de anos atrás e deveria ter desaparecido ou sido extinto há 280 milhões de anos atrás. Em 1938 pescaram o primeiro, em 1952 pescaram o segundo, em 1987 filmaram um cardume de selacanthus no fundo dos oceanos, em 1995 duas famílias conhecidas. O peixe continua exatamente igual, não evoluiu absolutamente nada. Nós temos toneladas de fósseis vivos. Plantas e animais no registro fóssil que hoje nós olhamos e vemos que são exatamente iguais em todas as áreas. Tanto é que o Dr. Joachim Schwenn trabalha praticamente com um museu na Alemanha, nessa área de fósseis. Ele tem mais de 600 exemplos ou exemplares de fósseis vivos. Sabe o que é interessante? Numa entrevista ele disse o seguinte, mais de 600 fósseis vivos testificam que, independente do tempo decorrido, não ocorreu nenhuma alteração estrutural ou anatômica. Ele faz uma pergunta que é interessante. Se um único fóssil pode ser considerado como prova de que a evolução aconteceu, o que dizer de mais de 500 que a evolução nunca aconteceu? É uma pergunta séria, porque nós falamos tanto do registro fóssil. Temos exemplos de coisas recentes, como o homem de Tomaí, falando a respeito de, foi encontrado um homem de 6 ou 7 milhões de anos, mas poucos sabem que foi a fauna associada ao fóssil que sugeriu essa idade. Não foi datado, foi a fauna associada a ele. Poucos sabem também que exemplos que já foram dados no passado, como o homem de Nebraska, que encontraram apenas um único dente, e desse dente fizeram toda a história do ser humano, que um dente de um porco extinto deu origem ao antepassado do ser humano, ou seja, teoria totalmente errada. O homem de Piltdown, o homem de Java, fraudes. O próprio Ramapithecus era da família dos orangotangos. O Australopithecus afarensis, a famosa Lucy, simplesmente era ou um gorila ou um chimpanzé. É interessante porque esse material, por exemplo, é publicação científica, no caso da Lucy, de 1983. Há mais de 20 anos os cientistas sabem que a Lucy não foi antepassado do ser humano, mas continua sendo promulgado ou proposto que isso aconteceu. Deixa eu mencionar rapidamente a respeito deles. A pergunta é, os dinossauros viveram junto com os seres humanos? A gente está habituado a assistir os Flintstones na televisão, então a impressão é que sim, que eles viveram. Existe alguma evidência de que eles viveram? Muitas. Nós temos a tendência, praticamente, de achar que os dinossauros viveram milhões de anos antes dos seres humanos. Estou dando só um exemplo para vocês de uma pintura feita pelo Bruce Inc., que é um senhor lá nos Estados Unidos, mostrando o sexto dia da criação, mostrando o apatossauro, o Balucterium, junto com cavalos, camelos e tudo mais. Mas o que é interessante é que, ao estudarmos de uma forma rápida os dinossauros, nós vemos duas coisas muito interessantes. Primeiro, é que a palavra dinossauro foi inventada em 1841, cerca de mais ou menos uns 150 anos atrás. Significa réptil terrível. Que eles existiram, nós não temos dúvida.
Por que disso? Os fósseis em todos os museus espalhados pelo mundo. A questão que nós temos é como e quando? Aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, nós temos a Chapada do Araripe, que é uma região assim que produz muitos fósseis, principalmente de pterossauros, os dinossauros que voavam. Uma quantidade muito grande. Nós sabemos que eles viveram. Agora, o que é fascinante é que a proposta da evolução é que eles viveram mais ou menos há 245 milhões de anos atrás, até cerca de uns 66 milhões de anos atrás. Mas nós temos evidências em rochas de pegadas de seres humanos e dinossauros na mesma rocha, andando no mesmo lugar, significam que foram contemporâneos. Temos cavernas mostrando desenhos e pinturas de dinossauros. Como que esses homens das cavernas sabiam, sendo que os fósseis só foram descobertos há 150 anos atrás? Temos também alguns desenhos dos Incas, povos aqui da América do Sul, desenhos em pedra, mostrando guerreiros em cima de alguns animais. Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês é esse. Você tem a rocha, um desenho feito, luz polarizada mostrando o desenho que está ali. E que animal é esse que esse guerreiro Inca está sentado em cima dele? É um Triceratopos. O problema é que, fazendo a datação da tinta que foi utilizada, nós vemos que ele tem, em média, no máximo 600 anos atrás, foi quando foi pintado esse negócio. Agora, os Triceratopos não tinham sido descobertos ainda no registro fóssil. Na Austrália, o povo Kuku-Yalanji tem um desenho perfeito daquilo que nós chamamos de um plesiosauro. Só que esse desenho foi feito há mais de 300 anos. Ou seja, nós temos muita coisa por aí. Dentro do contexto bíblico, deixe-me dar apenas um exemplo. O livro de Jó, capítulo 40. Ali nos fala de um grande animal que foi traduzido como hipopótamo, mas a palavra hebraica é Behemoth. Quando nós pegamos a conclusão de que animal é esse, só poderia ser, no caso, um diplodoco ou um braquiossauro. É só olhar a descrição do animal. Ou seja, existe muito nessa área. 2 exemplos apenas para terminarmos com os dinossauros. Um deles é, será que os dinossauros já literalmente estão extintos? Essa é uma foto que foi tirada no ano de 1925, pertinho da Baía de Monterey, na Califórnia, mostrando literalmente a parte superior do pescoço e da cabeça de um plesiosauro. Em 1977, um barco japonês de pesca, pertinho da Nova Zelândia, pescou esse animal, que tudo indica ser também um plesiosauro. Nós estamos tratando de dinossauros vivos em pleno século XX. Ou seja, muita coisa pode ser dita a respeito disso. Deixe-me terminar falando a respeito, portanto, dessa questão toda dos fósseis e dessas evidências da vida. Dá para a gente fechar o pacote todo? Sem dúvida. Através de um negócio simples chamado dilúvio. O dilúvio não é apenas uma proposta bíblica. Ele existe em mais de 250 culturas diferentes no planeta. O grande problema que as pessoas têm é com respeito ao dilúvio e a descrição que a Bíblia nos dá. Então, rapidamente, só algumas considerações. A arca era de um tamanho muito grande. Ela praticamente, hoje, que nós sabemos, deve estar localizada na região do Monte Ararat, fica entre a Turquia, o Irã, naquela região. Só para você ter uma ideia, mais ou menos a nossa concepção de arca seria algo semelhante a isso. Deixe-me dar a concepção de arca baseado em algumas testemunhas oculares. Aqui nós temos George Hagopian, um senhor que morou na Turquia, cresceu na Turquia e diz ter visitado a arca. Do lado vocês podem ver a representação desse barco, baseado naquilo que ele viu. Um outro senhor que diz ter visto também a arca, visitado a arca, é Ed Davis. Ao lado você pode ver também a representação daquilo que ele diz ter visto. Baseado na descrição desses 2 homens que nunca se encontraram, a arca seria praticamente algo desse tamanho, ou seja, uma caixa com cerca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 côvados de altura. Pegando o menor côvado que conhecemos, que é o de 44,5, você teria praticamente uma arca com tamanho de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. O que é fascinante na arca é que muitas pessoas falam, não, mas não daria para ter colocado todos os animais lá dentro. Será que não? Vamos comparar um pouquinho o tamanho da arca com o ser humano. Aqui está uma computação gráfica mostrando o tamanho do ser humano em relação à arca. A arca ela tinha praticamente quase 40.500 metros cúbicos. É muito grande. Isso aí se traduziria, por exemplo, num prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Mas mesmo assim as pessoas falam, não, eu sei que é muito espaço, mas, por exemplo, colocar todos os animais lá dentro seria um problema sério.
é quando nós não olhamos o contexto todo. Por quê? A arca ela era dividida em 3 pisos, com compartimentos em cada um desses pisos. O que é interessante nisso é que nós temos literalmente 2 pisos da arca abaixo do nível da água. Por que isso é algo importante? O que acontece com 2 pisos abaixo do nível da água? Eles seriam mais frios e escuros. Sendo mais frios e escuros, nós temos uma situação ideal para o contexto de animais. Animais nesses 2 pisos inferiores. Que seriam o quê? Que tipo de animal estaria colocado ali? Quais animais? A resposta é simples. Para aqueles que acham que Noé iria levar um dinossauro de aproximadamente 20 metros de altura, ele levaria um filhote de 50 centímetros. É assim que nós transportamos animais para o cativeiro, animais para o zoológico. Nós transportamos filhotes, ou seja, nós não transportamos animais adultos. Provavelmente o que Noé tinha na arca eram filhotes. Há uma necessidade de uma grande quantidade de filhotes? Não, apenas 2 de cada espécie. Microevolução produziria toda a variedade de espécies dentro das espécies como nós temos hoje. Agora, e essa questão dos animais dentro da arca? Alimentação e tudo mais. 2 pisos abaixo do nível da água, mais frio e escuro. Animais passariam por estágios de hibernação e torpor. Situação ideal para permanecer um grande tempo dentro da arca. O que é interessante em tudo isso é que quando nós olhamos o pacote todo, nós temos algumas explicações científicas muito interessantes, e é o que eu gostaria de mostrar para vocês, uma experiência feita pelo Dr. Leonard Brand, relacionando a questão do dilúvio. Dentro desse contexto, o que o Dr. Leonard Brand fez foi praticamente o seguinte: ele pegou 2 galões com água, nesses galões ele literalmente colocou um com solo e outro com água, interligou os 2 galões em termos de um cano e produziu uma pequena oscilação entre esses 2 galões. Ou seja, quando você tem um galão mais alto, digamos aqui o galão com solo desceu, o galão com água agora está mais alto, a água desce, borbulha pelo cano, passa por aqui e borbulha ali embaixo. Isso é um contexto. Nós temos o quê? Inverte. Agora você sobe esse que tem solo, deixa com água mais embaixo. A água filtra, passa e chega até o próximo, ou volta ao galão. À medida que você faz todo esse contexto, o que aconteceu? Nós temos simplesmente um sisteminha muito interessante chamado camadas sedimentares. Exatamente igual ao que nós encontramos no contexto das camadas e das rochas sedimentares. Por que disso? Porque o Dr. Brand, Leonard Brand, estava simplesmente nos mostrando ali de uma forma muito específica que é possível, no caso de um dilúvio universal, termos a formação direta, prática e objetiva de camadas como nós encontramos hoje. Muitas pessoas questionam isso. Deixa eu mostrar de forma prática as experiências que ele fez. Primeiro, após ter feito essa proposta com os galões, ele fez um outro tanque. Nesse tanque ele colocou répteis, aves, anfíbios, mamíferos, animais mortos, misturou com água e lama. Sabe o que é interessante? Deixou esse sistema oscilando. No fundo ficaram os anfíbios, mais em cima os répteis, mais no topo os mamíferos e em cima de tudo as aves. Essa sequência é muito conhecida. Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Não é a sequência que nos é dada na evolução? Na representação da coluna geológica? Exatamente a mesma. Mas olha que coisa fantástica. Quando nós colocamos as 2 partes juntas, você tem 2 interpretações para a mesma evidência. De um lado você tem a interpretação evolucionista que diz que é simplesmente um sistema onde nós tivemos erosão e sedimentação. O criacionista propõe que houve um dilúvio e uma sedimentação. Qual o problema da diferença entre os dois? É simples. De um lado você tem a cronologia. Os evolucionistas propõem uma cronologia de existência da vida no planeta de cerca de 600 milhões de anos. O mesmo evento que produziu coluna geológica, como nós a conhecemos, os fósseis nas respectivas camadas, poderia ter sido criado por um dilúvio universal de 1 ano. A mesma evidência. Tanto é que quando todo esse pacote é apresentado, Dr. Siegfried Schröer, ele é diretor de um dos institutos mais famosos de microbiologia na Alemanha.
Ele fez a seguinte proposta olhando para toda essa questão de vida no planeta, questão das teorias que manifestam a questão do aparecimento do ser humano, a existência do universo e tudo mais. Ele disse o seguinte: ninguém pode refletir sobre estas questões sem crer, pois cada um tem de escolher aquilo em que quer acreditar. Tudo é uma questão de fé. Em qual dos dois posicionamentos você gostaria de crer? Palavra final a respeito disto. O grande problema que nós enfrentamos é que muito das escrituras tem sido interpretada à luz da ciência. A pergunta é: quão confiável é a ciência? Para que nós a utilizemos como base para interpretarmos as escrituras. Esse é o grande desafio. Uma pequena pincelada mostrando como a ciência ainda deixa muito a desejar a nível de interpretação e a nível de evidências. A própria proposta do Dr. George Wald, que foi um professor de Harvard por muitos anos, ele mesmo disse que existem apenas duas possibilidades, apenas o evolucionismo e o criacionismo. É impossível ter uma terceira. O problema que nós temos é que muitas vezes existe uma tendência de tentar juntar as duas, o que produziu aquilo que nós chamamos de evolucionismo teísta. Ou seja, é encaixar a evolução dentro de um contexto, dentro de uma história, praticamente uma história bíblica, o que tem criado muita confusão. Normalmente isso não tem funcionado. As duas teorias, a evolução e a criação, são duas teorias com embasamentos científicos, mas com propostas de início totalmente diferentes. Uma delas propõe o fato de as coisas terem acontecido por conta própria, sem uma necessidade nenhuma da intervenção de um Deus ou de um ser superior. A segunda, ao contrário, define que tudo aconteceu por causa desse ser superior. A dificuldade que nós temos entre elas é que elas são mutuamente exclusivas. Não faz nenhum sentido ter um Deus sábio, onipotente, onisciente, desenvolvendo um sistema em bilhões de anos, quando hoje nós sabemos dentro das áreas, por exemplo, de inteligência artificial, que quanto mais inteligente o ser, menor o tempo para a realização de certas tarefas. Ou seja, um Deus que tenha gasto bilhões de anos para desenvolver um mundo significa que esse Deus é extremamente, de uma inteligência extremamente pequena. Portanto, apenas duas possibilidades. A evidência entre elas, que é fascinante a gente poder estudar, porque a maior parte que nos é passada a nível de evidência, mostra como que a evolução sendo a que tem toda a evidência, o que não é o caso. O problema é que, literalmente, o criacionismo tem uma exposição muito pequena através da mídia, através dos meios de comunicação nossos normais e mesmo através do ensino nas escolas. Existe uma sociedade criacionista brasileira, ela já existe há mais de 30 anos aqui no Brasil. O site da Sociedade Criacionista é www.scb.org.br. É uma sociedade voltada especificamente para a produção de material criacionista e divulgação desse material a nível de Brasil. Existem vários livros publicados pela Sociedade Criacionista. Um deles é Evolução, um livro texto crítico, que é um livro utilizado nas universidades alemãs. Nós temos agora esse livro em português. Ele é um livro mais técnico. Existe também um material publicado também pela Sociedade Criacionista, que já é de um nível um pouco mais acessível, que é um material utilizado nas escolas de ensino médio na Espanha. O nome do livro é Em Busca das Origens, Evolução ou Criação. Existem muitos outros livros que são livros mais práticos, ou seja, eles não entram tanto na questão científica, eles estão voltados mais para nível de uma pesquisa, por exemplo, quem disse isso, quem falou aquilo. Um livro que eu recomendo muito nessa área é um livro publicado pela Chamada da Meia-Noite, chamado Os Fatos sobre Criação e Evolução. Muito bem documentado, muito bem, uma proposta prática e objetiva, digamos assim, descrevendo a questão do criacionismo. Aqui no Brasil nós estamos trabalhando de uma forma muito específica em desenvolver, ou seja, tornar o criacionismo conhecido nas escolas, nas universidades, dentro da comunidade evangélica, inclusive, que é muito pouco conhecido a proposta criacionista. Deixe-me tratar isso a nível de cronologia.
porque a Bíblia nos dá uma cronologia de mais ou menos uma Terra, um universo de 6.000 anos praticamente. E quando nós olhamos para a ciência nos dá um universo com quase 14 bilhões de anos, uma Terra com mais de 4,5 bilhões de anos, ou seja, tudo na faixa dos bilhões de anos. Tudo isso é baseado a nível de uma interpretação daquilo que nós vemos. No caso, por exemplo, o universo todo, eu mencionei que ele tem, de acordo com a teoria da evolução, 13,7 bilhões de anos, baseado no que nós chamamos de radiação de fundo, ou seja, aquele calorzinho que sobrou de uma grande explosão inicial. Usando um jogo de equações, nós teríamos esses 13,7 bilhões de anos. Usando o mesmo jogo de equações, sem mudar nada, mas começando, em vez de uma grande explosão, começando de uma temperatura de um zero absoluto. Quanto tempo teria se passado? Mais ou menos 10 a 13 mil anos. Muitas pessoas falam, não, mas de 10 a 13 mil anos para os 6.000 anos que a Bíblia nos dá, mesmo assim é muito tempo. É praticamente o dobro. Mas a diferença entre 6.000 anos e 14 bilhões de anos é muito mais. Ou seja, com a quantidade de informação que nós temos, a precisão, ela nos dá algo muito recente. Agora, o que é interessante nessa parte da cronologia é que quando nós olhamos para a cronologia da Bíblia e olhamos a evidência a nível de fósseis, olhamos a evidência a nível de universo, as duas são muito coerentes. A cronologia da Bíblia não é coerente com a teoria da evolução, ou seja, a cronologia proposta pela teoria da evolução. Mas lembrem-se sempre de que a evolução é uma teoria. É uma proposta, ela não foi provada, não é lei, nunca foi provada, trabalha-se para provar que ela é. Essa interpretação é a correta, ou seja, a mais próxima possível do que na verdade aconteceu nesse mundo. Portanto, a minha proposta continua sendo aquela que a Bíblia, ela propriamente interpretada e a ciência tendo o seu contexto praticamente expresso de forma coerente, você percebe que as duas não têm uma incoerência, ou seja, as duas se harmonizam de uma forma muito bonita. Essa é uma pergunta muito importante, ela é muito relevante principalmente pela questão da nossa cultura evangélica. Nós não somos pessoas questionadoras, nós não sabemos perguntar, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, quando nos foi dito que o chimpanzé é irmão do ser humano, nós simplesmente olhamos a informação. Você vê ali, foram comparados tantos genes e nessa comparação foi dado que a diferença é de apenas 0,6%, para ser mais preciso, foram comparados 97 genes. Então nós falamos, realmente, mas será que só 0,6%, isso daí é uma diferença muito grande? A pergunta não é o 0,6%, a pergunta é quanto de material genético existe para ser comparado? Então nós temos que aprender a questionar, a fazer a pergunta certa dentro do contexto todo. A dificuldade que nós encontramos nessa pergunta é que muita dessa informação nos é passado como sendo ponto passivo, ou seja, já foi provado, está plenamente estabelecido, não existe mais problema nenhum. Deixe-me dar um exemplo típico disso. A questão dos fósseis. Nós somos informados dos fósseis, muitos fósseis, fósseis na Terra toda, todo lugar desse planeta você encontra fósseis, de forma geral. A pergunta que nós temos é a seguinte, então como que se forma um fóssil? Um fóssil não se forma em milhões de anos, como nós já conversamos. A formação é rápida, mas para que haja uma formação rápida de um fóssil, ou seja, a questão é de apenas semanas e meses. Você não pode ter um fóssil assim mais de um ano, porque o animal decompõe e não sobra nada para ser fossilizado. Então, qual o processo? O que aconteceu? Para termos fósseis na superfície do planeta, tantos fósseis, o que poderia ter causado uma catástrofe tão grande para termos tantos fósseis? Daí a gente começa a questionar a questão da existência não, mas da interpretação que nos é dada do registro fóssil. A mesma coisa com respeito à metodologia de carbono 14. O pessoal chega e fala, não, mas carbono 14, tá, como é que funciona? Pergunta para o professor lá na escola, ou procura uma informação dentro de fontes fidedignas. Porque muito do que nos chega apenas nos dizem, isto foi datado 3 bilhões de anos. Ótimo. Como? Quais foram os parâmetros utilizados para a datação? Então, há uma necessidade de aprendermos a perguntar, a questionar todas as coisas.
Deixe-me dar um exemplo rápido nisso. Eu estava conversando com algumas pessoas há pouco tempo atrás, justamente dentro desse contexto. Se nós tivéssemos, e isso eu mencionei para eles, se nós tivéssemos a mesma disposição e a mesma atitude em questionar a ciência quanto fazemos em termos da credibilidade da Bíblia, a ciência há muito já teria caído. Porque não é feito da mesma forma. A informação chega até nós, nós aceitamos, por exemplo, nos é dito que uma galáxia está a 10 bilhões de anos-luz da Terra. Como você sabe que ela está a 10 bilhões de anos-luz? Qual a metodologia utilizada para fazer esse cálculo? Esse é o tipo de coisa que nós precisamos aprender a perguntar e a questionar. Nós podemos perceber somente através disso o quanto que nós já fomos doutrinados pela evolução. Que nós retiramos totalmente do nosso sistema de raciocínio a possibilidade da existência dos dinossauros nos dias de hoje. Como já havíamos feito, por exemplo, com os selacantos e com muitos outros chamados fósseis vivos. Então o que acontece? Imagina você pegar uma criança e levar num aquário, num local específico aí, e mostrar para a criança uns selacantos, falando, tá vendo? Esse peixe viveu há 350 milhões de anos atrás, de acordo com a evolução. A criança iria olhar talvez com um ar de assombro, falar assim, não, peraí, esse peixe viveu há 350 milhões de anos atrás, mas nós aprendemos que os dinossauros viveram há cerca de 200 milhões de anos atrás. Então aqui está um peixe que é mais velho do que os dinossauros. E o peixe ainda está vivo, temos exemplares deles vivos hoje. Ou seja, na mente da criança isso vai auxiliar a fazer essa transição que a evolução, o ensino evolutivo com todos esses muitos anos, foi removendo gradativamente do raciocínio e da capacidade lógica. Então, para as crianças hoje olharmos, para que elas olhem e vejam, no caso, um dinossauro e um ser humano, é algo totalmente distante. Totalmente. Mas isso vem por quê? Por causa do tipo de educação que tem sido dado, dizendo que seres humanos e dinossauros nunca foram contemporâneos. O que, olhando a parte científica, nós temos muitas evidências a nível de fósseis que eles foram contemporâneos. Então, há uma necessidade de trocarmos um pouquinho essa questão de interpretação da informação. Essa questão toda do que foi apresentado em termos de data e coisas semelhantes, um universo recente, um universo ainda jovem, uma Terra jovem, tudo isso, isso daí não é algo novo dentro dos cientistas criacionistas. Como já mencionei, são mais de 100 mil cientistas criacionistas espalhados pelo planeta todo. Homens e mulheres que trabalham em áreas de paleontologia, geologia, física, química, biologia, matemática, botânica, todas as áreas que você puder pensar, que todos creem que o universo é produto da criação de um ser superior. Então, nesse ponto é passivo. A questão da datação é onde existe uma flutuação. Uma grande quantidade dos cientistas criacionistas crê num universo recente, no máximo de algumas centenas de milhares de anos, no máximo. A maior parte deles está trabalhando com uma questão de realmente talvez algumas dezenas de milhares de anos. Porque existem alguns pontos que são pontos cruciais quando nós comparamos o que existe no universo e a teoria que nos é proposta. Um exemplo típico disso, se nós olharmos as galáxias do universo, a estrutura delas, por exemplo, as galáxias giram. À medida que elas giram, os braços da galáxia, ou seja, as estrelas que estão nesses braços, devem começar a se esparramar. Uma galáxia com alguns bilhões de anos, os braços já estariam totalmente esparramados. Não teria tempo, ou seja, o tempo seria muito grande, essa passagem toda de tempo iria produzir uma galáxia totalmente deformada. As galáxias não estão deformadas. Então, ou o tempo é muito curto, ou nós temos alguma coisa muito massiva no centro da galáxia para manter a coisa onde ela está. Daí a ideia dos buracos negros e tudo mais, que ainda são propostas teóricas. Por quê? Porque a evidência do universo, deixado como ele está, olhando em todas as áreas, ele é jovem. Então o grupo que crê nisso e que trabalha com isso é muito grande. Como também o grupo que crê que o universo tem bilhões de anos é um grupo muito grande. A questão toda é qual o embasamento da interpretação da ciência. É em cima disso que nós trabalhamos. E a receptividade aqui no Brasil tem sido bem grande nessa área. Tem sido muito grande, principalmente no meio universitário.
Porque é uma questão de um questionamento positivo, que a nível de ciência, é extremamente eficiente. O mal da ciência, um problema sério com a ciência que nós temos aqui, principalmente a nível do Brasil, é que não se questiona. Não é aceito o questionamento. E há necessidade de nós trazermos isso de volta para as nossas escolas, para a sala de aula. Questionar. É assim? Existe uma outra alternativa? Existe uma outra teoria? Existe uma outra possibilidade de interpretação? Em cima disso, nós estamos trabalhando.